Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Caio Toledo. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Começando mais um fechamento de mercado. É isso aí. Hoje, dia de sangue pelo começo ali da manhã. O Levi vai falar, ainda vai falar às 17 horas, hein? Atenção. Barbosa falou já. Cara, me ligaram do Valor, até falei aqui agora o nome. E eles ligaram falando que eu achava que o Levi ia falar, se ele vai pedir pra sair. Eu falei, não, pelo menos eu não acredito nada disso, né? Mas tem que... Não, e perguntaram também, foi o Temer ou o Levi que saiu? Eu falei, não, calma aí. Não, ele tirou 3 dias e mesmo assim tá na embaixada de Washington falando, então é impressionante isso, né? Quer dizer, mas o cenário segue bastante complicado. Hoje foi... Para mostrar como foi até exagero em alguns momentos, né? Nova York, o Dow S&P chegaram a cair 7%, e depois voltaram, né? Quer dizer, continuam em queda, mas voltaram. Impressionante isso. O governo anunciou uma medida, pô, demorou tanto, né? 10 meses quase para anunciar. Exatamente, anunciaram dia 1º de janeiro de primeira medida. Não, vamos reduzir em 10 ministérios, vamos reduzir alguns comissionados. Só lembrando, o número que eu tenho de comissionados, de 23 mil pessoas. Fora os 10 ministérios. Mas assim, nós vivemos num presidencialismo de coalizão. Ela não tem apoio da base. Como é que vai cortar ministérios? Me explica isso que eu estou lendo agora. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que isso, eu não sei, mas eu pensei muito que tira o ministro, mas não tira a estrutura do ministério. E passa, por exemplo, pesca deveria entrar para a agricultura, tira o ministro da pesca, mas a estrutura embaixo do ministro continua e põe Secretaria da Pesca dentro do Ministério da Agricultura. Isso aí. Então, muito provavelmente será isso. É aquele famoso corte para inglês ver. É bom, reduzimos 10 ministérios, mas no fim da conta não vai tirar comissionados, não vai tirar nada. Deve demitir uns 2 mil para falar que teve alguma demissão. Sim. Para ter, senão vai ficar impacto zero. Mas eu não demitiu nada. Pô. E depois vai seguir o jogo assim e tentando apoio, porque não tem jeito, né? Se não der cargos, a articulação cai. Já não tem quem mais articule, porque o Temer está saindo agora. Aí você fala, tem os outros da base, né? Quem será o beneficiado e o prejudicado? O partido. O MDB deve ser beneficiado. Mas vai prejudicar todos os outros aliados? Quer dizer... E o PMDB tem a maior fatia, mas não joga sozinho, né? É isso aí. Então... Difícil, né? Podia ter feito isso logo depois, ela reeleita. O governo ele não cortou gastos, né? Ele cortou investimentos. E agora que está indo para gasto, depois de 10 meses, a situação extremamente problemática. Mas vamos lá, né? O que a gente fala? A pessoa não perguntou de nada aqui, a pessoa está discutindo mesmo política, ninguém perguntou, se vale a pena, tudo mais, tal. Mas ninguém... Você está falando que o Bovespa amanhã vai corrigir tudo isso de hoje. Eu não acredito, não. A situação ainda segue bastante complicada, né? Vamos ver o que o Levi vai falar às 17 horas. É importante ele chamar a imprensa para falar. Vamos ver se ele vai reiterar. Vai pagar mais um incêndio, né? Eu acho... É o bombeiro do governo pagando incêndio, correndo atrás de problema e resolvendo o problema. Está bastante complicado. Mas falando assim de alguns ativos, a gente pode falar. A gente não pode falar de Vale, eu sempre falo aqui, a pessoa fica questionando, a gente não pode estar restrito. Mas vamos falar de Petrobras, por exemplo, a gente sempre falou isso, né? R$10 a gente olharia, depois a gente falou 9, depois passou para 8 por conta, né? O que aconteceu de lá, 14,80 a gente falou para shortear, e o ativo não para de cair, está quase metade do valor. Por conta da dívida, né, em dólar, cedendo 3,5% de 415 bi, e petróleo em queda. Então, continua petróleo em queda, dólar para cima. Então a empresa continua se prejudicando, né? Não dá para ter o ativo ainda, nem zerar o short que a gente segue. Celso, até te perguntar, essa questão de pré-sal, esse break-even de 45, boa pergunta. Casa caiu, né? Que eles não abrem a conta de quanto é que é a extração. Eles falam de investimentos com petróleo até 45 daria. Mas vamos lá. A Petrobras, dado que ela tem, no pré-sal não, mas dado que ela tem em boa parte dos seus campos petróleo pesado, essa gasolina é ruim porque petróleo pesado é mais difícil para refinar. Então ela faz um blend e exporta uma parte de petróleo pesado junto com o leve do pré-sal para importar um petróleo mais leve. Por isso que ela vende petróleo $10, foi 9,78 no segundo tri, abaixo da cotação do Brent. O Brent está $43, então vamos lá, ela vende por 34. Essa é a cotação que ela utiliza, menos $10, fazendo a conta aqui de padeiro, $34. Ela informou que
o preço de extração foi $12, extração, lifting cost e participação especial na casa de $14, ou seja, $26. Se ela vende por 34, tem $8 ali de ganho. Não, ganho não, peraí. Custos administrativos, todos os custos fixos que ela tem com salário e tudo mais, essa conta está se tornando muito próxima a zero. Sendo que no pré-sal, o custo de extração é maior pelas dificuldades todas. Ela pode vender por mais caro, mas o custo de extração é maior. Então, está ficando numa situação que ela vai ter que repensar essa estratégia mesmo de pré-sal. Então, até o futuro pré-sal, royalties para educação. Nesse nível, Pô, devia ter, né? Se ela tivesse feito mais licitações no pré-sal sem o modelo de partilha, tinha muito mais exploração e ela estava ganhando muito mais com os royalties. Visitei Vitória, por exemplo, e Rio, todo mundo reclamando disso. Os royalties não são suficientes. A indústria do petróleo. Se tivesse atraído, tinha vendido com petróleo acima de $100 licitado, estava rindo à toa e ainda tinha royalties para receber. Agora, menos, né? Infelizmente. Mas vamos ver graficamente Petro, né? Acho que Petro também. Muito, né? Hoje nós estamos perdendo no patamar de R$8, que era o último fundo que nós tínhamos. O candle de hoje é um candle que pode ser a marcação de um fundo, mas não temos que ver no dia de amanhã, porque esse candle é um candle de definição muito próximo à região de suporte, que é a questão desse 8 bola. Então, para amanhã, se perder esse patamar da mínima de hoje, continue indo para baixo, sem dúvida. Mas se superar o 8 aqui, pode ser que tenha uma correção até esses 9, ou por que não até os 9,50. Improvável isso? Improvável. Difícil, dada a situação tanto do petróleo como da companhia em si. Mas graficamente, se amanhã superar esse 8 bola, dá para a gente pensar em alguma comprinha. Mas por enquanto, pelo gráfico de hoje, ainda falta alguns pontos, algum respiro, um pivôzinho para poder comprar Petro. Então, segue ainda o cenário muito ruim para Petro. Boa. Pessoal perguntando de B2W, né, que está subindo, ninguém soube responder. Subindo 10%. Não sei o que ocorre. Não vi meias de aluguel falando de squeeze, nada disso. É estranho mesmo o movimento em B2W, tá? Mas não dá para recomendar por fundamentos compra, não, tá? Dá até uma olhada aí. Graficamente ainda também não. Acho que tá... Perdeu uma região importante, que era o 16,37. Enquanto não voltar aqui e formar algum candle melhor, 16,37, não dá para ainda entrar comprado. O candle de hoje foi bom, mas ainda é muito cedo para passar uma compra aqui. Precisava de um pivô de alta, alguma coisa. Porque esse movimento, pessoal, pode ser um movimento de lateralização, correção de lado, para poder cair mais. Então, hoje o mercado surpreendeu muito, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões falando que agora o mercado é de alta, porque hoje estava caindo 5% e agora está caindo só 1,1%. Então, eu acho que o cenário ainda é muito complicado para todos os setores. Sim. Então, não cair no 5, cair no 2, não quer dizer que a coisa melhorou. Que a coisa apenas deu um leve recuo, mas ainda tem muito espaço para baixo. Boa. Pessoal que fizeram aqui, pediram alguns ativos, estou pegando aqui, né? Perguntaram de Itaú, né? A gente segue por fundamento, achamos extremamente barato, a gente segue mais confortável com bancos, dado o nível de valuation, né? Mas é óbvio que o técnico desfavorece, acha que a bolsa vai cair. Bancos no setor financeiro representa 30% aí da bolsa, então esse é o maior problema para Itaú. A gente segue gostando, né, do ativo. E vocês, por análise técnica, a opinião contrária. Né? Por gráfico ainda tem muito espaço para queda, depois que perdeu a região, a primeira região era 27,77, depois a segunda que nós marcamos foi o 26,86, então por enquanto nada de reação, o projetado de Petro 100% seria aqui no nível de 18,85, então há espaço para queda ainda em Petro, em YouTube, tá bom? Mas pode dar uma compra mais para frente? Pode, mas ainda é muito cedo. Nós temos que ver a superação no mínimo de 27,66 para pensar numa compra. Por enquanto, o sinal ainda é de baixa. Marcelo fez uma pergunta que interessante, é com você. Dá para operar gráfico em um momento desse, como hoje? Não é o melhor dia, porque abre com gap. Então, o que hoje deu para pegar foram esses movimentos assim, ó. Deixa eu colocar. O que acontece? Pessoal, quando o mercado abre com baixa, com gap, cai nos 7% alguns papéis, a gente pode pensar que o papel pode cair no máximo até 10%.
Então, qual a chance de você entrar numa venda, cair no mercado já 7% e ter gain nessa venda pelo gráfico? Primeiro que vai ter um gap desse tamanho, não tem nenhum ponto de acumulação, nada. Então, quando abre com um gap para baixo, já fica pensando, bom, agora eu vou tentar pegar um movimento de alta, algum repique, tá? Então, sempre que o mercado caiu muito ou subiu muito, sempre vai na ponta contrária para tentar achar alguma compra, alguma venda. Nunca vai em direção que o mercado tá, porque pensem hoje, o mercado está pagando 7%. Ah, tem venda em Petro? Pô, o mercado está caindo 7%. Se eu fizer um day trade de 3%, eu vou dar 10% e aí não tem como mais, é limite de baixa. Então já pense em alguns pontos para poder entrar numa compra. Foi o que aconteceu em Petro hoje. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui Petro. Deixa eu carregar aqui. Olha lá. Na hora que o mercado, olha lá, o mercado abriu em baixa, subiu, deu uma lateralizada, rompeu, faz a comprinha, tá? Então, movimentos de baixa, nunca fica posicionando na baixa, tenta sempre pegar algum repique do mercado. Porque, olha lá, para baixo disso aqui ia dar quebra de 10%, então não. Sempre vá na contramão do mercado em dias como esse. Então, se amanhã, de novo, ó, amanhecer com 7% de queda, pensem já em comprinhas para day trade. Aí, swing trade? Nada. Não façam nada em dias como esse para swing trade, que é dia de... que no outro dia pode te quebrar para qualquer um dos dois lados. Então, é dia para day trade. Dia como esse é dia para day trade e dia de repique. Fora isso, não façam nada. Esse pessoal tá falando que eu tô com cara de quem comprou uma ação em situação Deus me livre. Professor Luiz, eu não posso ter... A gente aqui não pode ter ações na física, uma regra aqui. A única ação que eu tenho é da XP. Por enquanto ela é fechada. Então, a gente não sabe a cotação, não muda a cotação diariamente. Então, a gente não pode, é uma regra aqui, nem comprado, nem vendido. Acho até que é a melhor situação, senão atrapalha, acaba influenciando o seu dia a dia, então não pode operar nesse caso. Por isso a gente está sempre atento aí, até ajudar vocês. Né? Imagina se tivesse comprado Petrobras na sexta-feira. Nem vi como é que vai fazer reunião nacional, né? A gente, não, compre, não venda. Não, então... Comprado em Petro, em Vale, comprado em outros papéis, em Tube, por fundamentos, vamos falar, imagina assim, você vem trabalhar na segunda-feira, aí você fica totalmente viesado, então... Não dá. Não pode. Vamos lá, BB Seguridade então, já que querem pedidos, o Felipe Oliveira. A gente gosta, mas é óbvio, o setor de seguros sofreu, o Sul América gosta de BB Seguridade. E Sula 11, que faz parte das nossas carteiras. Pode até olhar aí como é que tá a BB Seguridade. O gráfico horroroso, como é que tá? O gráfico tá horroroso, mas tá próximo ao fundo, diferente do Banco do Brasil. Então, o candle de hoje foi um candle expressivo, se a gente olhar abertura e fechamento, tá? Tem espaço para queda? Tem, até essa casa de 27 bola aqui tem espaço para cair um pouco mais. Porém, vamos ficar atentos, porque hoje nós chegamos no 618, que era o ponto que a gente estava esperando para poder finalizar nosso trade. Tem espaço para queda, mas por enquanto é difícil falar alguma coisa de vamos comprar agora, dado o candle de hoje. Então, ainda não temos nada de marcação. Seria o melhor interessante ver algo em torno de 30 bola para entrar comprando, mas giro curto, até no máximo 31,74. Boa, aí perguntaram se a gente recomenda Itaú ou Itaúsa, tanto faz, mas agora no nível de valuation é melhor Itaúsa. Mas vamos lá, outras perguntas aqui. Por que a China caiu tanto, né? Aí, credibilidade, nível caro de valuation nos ativos e perspectiva de estímulos, os dados por lá têm vindo bem mais fracos. E aí aquela discussão, hard landing ou soft landing, ou seja, um pouso forçado ou um pouso mais lento. E aí a situação que se questiona é que lá poderia cair, né? A desaceleração econômica mais rápida do que se imaginavam. Vocês acham que ainda dá para cair muito mais? Will Canhete. Por fundamentos, eu acho que poderia cair um pouquinho mais, mas não seria nem, talvez, 10%, acho que não mais que isso, tá? No máximo 40 mil pontos. Mas aí tem fluxo, né? A gente tem um problema político e econômico interno, agora a gente tem um problema econômico externo. Então poderia cair um pouco mais, mas já acho... Alguns ativos estão extremamente interessantes, até alguém está falando aqui. Ativos por fundamento interessantes, setor financeiro, principalmente Itaú. Mas o que você acha do Ibovespa? Então, o Ibovespa, joga no gráfico, depois que perdeu hoje, isso aqui é no semanal, então eu tenho que ver pelo decorrer dessa semana que vem. Nós estamos em cima de um suporte muito importante, que é esse patamar de 45 mil pontos. Eu acho que todo mundo tem olhado esse ponto com muita... Será que segura aí? Será que não? E se perder, vamos para onde?
se fizer um Fibonacci desse ponto até o fundo aqui, a gente projetar, os 50% desse Fibonacci dá nos 30 mil pontos, que é até justamente o fundo de 2008. Então, nós podemos ter, graficamente, se perder o patamar onde estamos agora no semanal, podemos ver o gráfico alcançar a faixa de 34 mil pontos, mas como um ponto mais importante na minha leitura, esse fundo de 2008, que é o 31 mil pontos. Então, tem espaço para queda? Tem. Porém, se a semana terminar assim esse candle e semana que vem superar o 45 mil pontos, aí acho que o mercado teria um espaço para começar a subir. Mas por enquanto, muito feio, está em região de suporte, agora é ver se segura ou não. Boa, e aí vamos lá, pessoal perguntando de Pão de Açúcar, o Ricardo Silva, a gente segue fora do ativo, o ativo sofreu bem, saiu de R$102 para casa de R$60, se eu não me engano, tá abaixo de 60, né? 60 reais. 659. Não, a gente segue fora do ativo, não tem conseguido repassar preços, né? Consegue crescer na inflação. Então a gente segue fora no same store sales, prefiro ficar fora de Pão de Açúcar. O que o senhor me diz aí? Meu Pão de Deus Açúcar, nós pegamos a venda de Pão de Açúcar, ela foi nos R$87. Nosso alvo era os 60. Hoje chegou. Então Boa. esse aqui é o gráfico semanal. Bom, pessoal, o famoso pivô de baixa. Olha o tamanho desse pivô. O mercado perdeu 87, caiu com força. Tentou fazer alguns resquícios aí de alta, mas não conseguiu. E agora finaliza no 100% Fibonacci, no 61,79. Foi até sexta-feira. Tem espaço para queda? Tem mais espaço para queda. Mas eu acho que nesse patamar pode ser que venha algum repique entre os 60 e 63. Eu acho que pode ter algum tipo de repique. Mas continua ainda a tendência de baixa no ativo. Boa, deixa eu perguntar, produção, a gente pode transmitir não, né? Transmitir a fala do Levi não, né? Porque tem outro programa, né? Não pode, a produção vetou aqui. A produção vetou, já cortado 703 barato. Conectados e a produção vetou, né? Então é impressionante. Não vai ter jeito. Não poderemos transmitir, infelizmente. Mas vamos lá, que tem pouco tempo aqui já querendo dizer que vai encerrar. Vai encerrar nada, segura aí. O Mukif está perguntando alguma informação de Ering, HGTX3, também subindo, Celso, se eu vi, vem subindo, tem um investidor comprando, anunciando aí, compra do ativo. E eu fiquei sabendo de um cliente nosso ainda que está querendo expandir mais ainda a compra do ativo. Anunciou até, saiu, tem que anunciar, Gave Investimentos, né, do Rio. Ela comprou mais de 5%, então ela teve que anunciar, foi ali até o dia 13 de agosto. E aí falando que ela podia estar comprando mais e poderia chegar a 10%. A 10%. Acho que é isso que está motivando aí a compra do ativo. Por fundamentos, a gente não recomenda entrada. Você quer mostrar aí o gráfico, senhor? Pô, o gráfico ainda tentando recuperar. Eu acho que... Pode jogar no gráfico? Jogou? Sim, a produção está atenta ali. Tá, hoje, né? Não é sexta-feira, é segunda. Sexta-feira é complicado, mas segunda até que tá tudo bem. Pessoal, olha, o que me chama a atenção aqui é a questão de simetria em Ering, GTX, tá? Para pensar numa compra, acho que amanhã tu pode dar uma comprinha assim, mas preciso ver a superação desse ponto aqui, que vai até fechar o mercado amanhã, tá? Então, se esperar esse ponto de 13,87, 13,90, eu acho que vale fazer uma comprinha assim em HGTX. Vamos lá, e aí o pessoal perguntou para falar de dólar, tá? Vamos lá, dólar, o que eu acho, né? O dólar deveria estar subindo mais se a gente fosse ver o que está acontecendo com a China. Tá? Vou falar a minha opinião, depois a gente fala técnico e tudo mais. O Ari já tinha perguntado várias vezes aqui sobre o dólar, acho interessante para todo mundo. Eu acho que, por fundamento, o dólar deveria voltar um pouquinho. Por quê? Essa crise na China tende a retardar um aumento de juros nos Estados Unidos. Que, para mim, hoje, fica uma situação provável de só vir ano que vem. Eu também acredito nisso. Um aumento de juros. Então, vai postergar isso. O dólar... ele subiu bem em relação ao real, foi de forma abrupta, hoje já estava subindo de novo, o e-mail chegou a subir 1,75, voltou um pouco, né? Dependendo das medidas que o governo tome, que o Levi anuncie, acho que ele poderia voltar ali 3,50, até um pouco abaixo de 3,50, dar uma acomodada, para depois, se fosse o caso, subir de novo. Eu acho que, por fundamentos, o dólar deveria voltar um pouco. Então, eu acho que a monitorar o PIB quinta-feira dos Estados Unidos. Sim, também tem isso. Os dados não estão tão bons quanto esperado. Ainda tem China. Que aí se o dólar continuar subindo, eleva os juros lá, o dólar continua subindo, a economia de lá piora, gente. Então, eles devem estar preocupados com isso. Pelo menos eu me preocuparia. Então, estão olhando isso, estão olhando a questão de inflação também. O emprego até que está indo, acho que, do que o Fed estava prevendo. Só que a inflação está um pouco fora de controle. Sim. Não chegou no patamar e tem essa questão China, querendo ou não, deixa o Fed um pouco receoso, então deve um pé ainda no freio ali, segurando. Bom, vamos ver 2016, segura esse ano, porque a gente não sabe também, o Banco do Povo, né, o Banco Central Chinês pode querer intervir mais uma vez no câmbio, então a monitorar, acho muito provável. Então,
Número, que ficar atentos. Acho que ficar atentos no PIB quinta-feira dos Estados Unidos. Mas acho que para médio prazo o dólar tende a manter-se estável, 3,50, 3,60, mas acho que até o fim do ano ele pode querer dar mais pichada a mais aí. Por que não? 3,75. A gente falou de 4 hoje, uma casa aí. Mas eu acho que tende a voltar um pouquinho, tende a ajustar um pouquinho aí. No curto prazo, eu diria. Você perguntando de Croton, setor educacional, né? Acho que dá para ter por fundamentos, se tornou barato, já precificando, reportou um excelente resultado, tanto Croton quanto Estácio. A nossa preferência é por Croton, tá? Se tivesse que ter, não dá para ter muito, porque o governo vem interferindo toda hora, mas teria sim por fundamento Croton. O que o senhor me diz? Croton, tivemos no semanal uma queda que eu tava, se viesse essa queda aqui, ia levar o ativo para casa do zero, que é o 100% Fibonacci, então isso até me assustou. Agora tentando fazer uma recuperação. Onde que eu compro aqui? Acima do 10 e 11, acima desse pontinho, aí na minha opinião daria para fazer uma compra em Croton. Por enquanto nada. Eu não sei se isso aqui vai ser um rompimento falso ou tá testando aqui o pivô para voltar a cair. Então, na minha opinião, só compraria Croton acima do 10 e 11. Boa. E aí perguntaram aqui também, cera educacional, né, um ativo menos líquido, como eu falei, a gente prefere Croton nesse sentido. Ele abriu venda hoje, já estaria em tendência de queda, cera educacional. Vamos falar de Banco do Brasil. BBAS, por favor. Esse a gente prefere ficar de fora, interferência governamental total na companhia, né? O governo anunciou na semana passada, no final da semana passada, os empréstimos, né, para as montadoras vindo da Caixa e Banco do Brasil. A gente segue de fora, dando retorno igual a Selic, segue com Itaú. Já perguntaram várias vezes, eu falo de novo. Itaú, por fundamentos, é extremamente barato, né, ativo bom e com valuation, que eu diria, dá para ter um ativo, um setor financeiro, é o que a gente prefere. Acho que CSNL. Tava falando, de 20, iria de 15 para 20 ou de 15 para 23, e aí vários opositores já falaram, Gleice, se quiser passar isso, só se for 20% e não 23%, até banco está apresentando um desempenho melhor do que a Bolsa, digamos assim. Mas Banco do Brasil ficaria de fora. Acho que graficamente também, Banco do Brasil rompeu um ombro, cabeça a ombro, perdeu uma LTA, por enquanto ficaria fora. Para mim, todo o setor financeiro também está muito feio os gráficos, por enquanto. Tomara que recuperem, mas ainda continua muito complicada a situação. Boa. O José da Silva aqui perguntando, dependendo do pronunciamento do Levi, é possível um repique na semana? Aí seria amanhã, né? Mas como é que vai estar lá fora, né? Então acho que depende muito mais lá de fora do que aqui. Mas concordo, se tiver uma notícia positiva do Levi, né? Vamos cortar tantos bilhões de reais. O complicado é que não depende só do Levi, né? Não depende. Depende só do Levi. A gente sabe que o Levi tem tomado vários cartões amarelos lá dentro, então isso até o primeiro ponto foi a questão do ajuste fiscal lá atrás, de 1.1 para 0.15, foi aquela primeira knockdown, então ele ainda está olhando aquilo, mas não consegue vir com medida efetiva, porque o Congresso acaba barrando o Planalto acaba tendo conflito com o Congresso, esse é o grande problema nosso aqui, a parte econômica e a parte política são muito ligadas. Sim, a gente já pode falar, né, produção? O pessoal aqui dizendo que acabou, gente. Mas a gente falou que pode falar. Não, o desconto aqui de Itaú, sim, o Setúbal comentou e está descontado mesmo. Preço sobre o lucro é um ativo que negociava entre 8 e 12 vezes. Está 6. Então, por isso que eu falo, tem pelo menos uns 40% aí de upside o ativo, tá, gente? Então, acho que vale a pena, sim, comprar Itaú por fundamentos. É isso que a gente vem destacando, né? O técnico não favorece. Então vem pesando. Setor de siderurgia, a pessoa perguntou, a gente segue short no setor de siderurgia? Você pode mostrar CSN, Minas, Gerdau. Chegou a R$3. E daí agora? Eu pensei o preço. É igual Petrobras, a 14,80 era caro, tá ruim. Tá 7,70, agora vale a pena comprar? Não, ainda não. Tem que avaliar o ativo. Não vale. Uzi Minas está short, só CSN que a gente não tá, vai vender ativos também da Uzi Minas, cenário complicado. A gente vai ser estopado aqui. Se cair a imagem e tudo mais, é porque a gente foi estopado para início do outro produto. China cai, nós também vamos cair aqui. Né? Mas vamos ficar de olho aí, 5 horas, o Levi informando, a gente tenta entrar, falar aí, mas tem um programa agora e 5 horas a gente vai cair, tá? Ok, senhores? Obrigado, a gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Obrigado pela audiência e pelo tempo de vocês aqui, 758 conectados. Que isso, então pessoal, muito obrigado, até amanhã, grande abraço.